Olá, você quer fazer um passeio ou uma viagem, precisa contratar um transporte e quer saber quanto vai custar? Hoje eu vou te ensinar como calcular. Esta é a série Matemática Sem Medo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Este vídeo de hoje é feito em resposta a um comentário que foi deixado aqui sobre um outro vídeo. E ele trata de um problema relativo a um colégio da cidade de Registro que programou uma aula de campo para seus alunos na cidade de Cananéia, que fica a 84 quilômetros de distância. Para isso, ele precisa contratar um serviço de transporte que custa R$ 120 por dia, acrescido do valor referente ao consumo de combustível. Sabe-se que o veículo consome 1 litro de óleo diesel a cada 3 quilômetros, para uma velocidade média de 80 km por hora. Então, quanto custa essa viagem? O que se deseja saber, na verdade, é quantos litros de combustível serão usados para percorrer os 84 quilômetros e quanto custará, no total, essa aula de campo. Então, são duas perguntas que vão ser respondidas, uma de cada vez. Primeiro, a primeira pergunta. Quantos litros de combustível serão consumidos para percorrer os 84 quilômetros? Bom, se o veículo consome 1 litro de óleo diesel a cada 3 quilômetros, considerando que seja possível utilizar a velocidade média de 80 km em todo o percurso, teremos para 84 quilômetros, 84 dividido por 3 igual a 28 litros de combustível. Então, se considerarmos a ida e volta, serão o dobro disso. Na verdade, 56 litros ida e volta. Então, apenas 84 quilômetros, 28 litros. Ida e volta, 84 vezes 2, dividido por 3, 53 litros. Essa é a resposta da primeira pergunta. E a segunda? Podemos dividi-la em subquestões. Na primeira parte, quanto custará essa aula de campo? Considerando ainda que seja possível utilizar a velocidade média de 80 km por hora em todo o percurso, o veículo consome 28 litros para ir de uma cidade a outra e 56 litros no total, como já vimos anteriormente. Afinal, a viagem é de ida e volta. Além disso, o valor da diária do veículo é de R$ 120. Então, teremos custo total da viagem, 56 vezes o valor do diesel, porque vai gastar 56 litros de diesel, vezes 56 vezes o valor do diesel por litro, mais R$ 120, que é o valor da diária do veículo. Então, tomando o valor do diesel como 3,66 por litro, que é o valor que estava há um tempinho atrás, teremos custo igual a 56 vezes 3,66 mais 120. E resolvendo, ficaremos com um custo total de R$ 324,96. Então, esse poderia ser uma resposta, considerando que teremos um valor de 3,66 por litro, no caso do diesel, que o veículo andará a uma velocidade média de 80 km por hora em todo o percurso, e os dados informados, que o consumo é de 3 a cada 3 km ele gasta 1 litro e que custa R$ 120 a diária do veículo. Então, juntando todas essas informações, teremos um custo de R$ 324,96. Mas, e se nós pensarmos que podemos calcular isso numa continuação a essa questão para qualquer cidade, não apenas para essas duas cidades que foram designadas no enunciado do exercício. Então, deixando ele de uma forma mais genérica, podendo aplicá-lo a qualquer outra viagem, nós podemos ainda utilizar a mesma velocidade média de 80 km por hora em todo o percurso e o consumo ser de 1/3 de litro para cada quilômetro rodado, ou a cada 3 quilômetros, 1 litro consumido. Sendo o valor da diária R$ 120 e o valor do diesel ainda 3,66, teremos como variável apenas a quantidade de quilômetros rodados. Então, teremos o custo igual a 1/3 vezes
3,66 vezes a distância em quilômetros mais 120. Ou, fazendo aqui uma resolução, uma simplificação, 3,66 dividido por 3 dá 1,22. Então, podemos dizer que o custo é 1,22 vezes a distância mais R$120. Com isso, nós podemos calcular para qualquer distância. Fica uma maneira de entender esse mesmo problema com a distância como uma variável. Então, pode ser aplicado para qualquer outra excursão, qualquer outra viagem que seja feita por esse colégio. E, finalmente, nós podemos ver de maneira gráfica. Então, é uma representação gráfica dessa função de custo, 1,22 vezes a distância mais 120, onde no eixo horizontal nós temos ali as distâncias e no eixo vertical nós temos o custo total. Então, conforme aumenta a distância, aumentará mais o custo da nossa viagem, ok? Finalmente, nós podemos ainda deixar esse cálculo ainda mais genérico, perguntando quanto custará uma aula de campo para qualquer cidade sem termos o valor do combustível. Então, ao invés de deixarmos ali marcado como 3,66 por litro de combustível, nós podemos deixar isso de uma maneira mais aberta, mais variável. Então, considerando sempre a velocidade média de 80 km por hora em todo o percurso e o consumo do veículo de 1/3 de litro para cada quilômetro rodado, deixaremos então as variáveis como sendo distância, representada pela incógnita D, e o valor do combustível, representado pela letra C. E o valor da diária segue como R$120. Então, de maneira ainda mais genérica, nós poderemos ter como custo igual a 1/3 vezes C vezes D mais 120, onde C é o combustível, o valor do combustível, D é a distância em quilômetros e fica então as duas incógnitas para que a gente possa aplicar esta mesma equação para qualquer distância e para qualquer valor de combustível. Fica ainda mais genérica, mais ampla a aplicação dessa equação. Com isso, nós temos ali, simplificando, C vezes D dividido por 3 mais 120. Essa seria uma outra maneira ainda mais genérica de se abordar esse problema. Nós trabalhamos aqui com a utilização de conhecimento das funções polinomiais de grau 1 ou funções afim, também chamadas popularmente de funções do primeiro grau. Nesse tipo de função, a denominação é porque a incógnita que aparece na equação é elevada à primeira potência, daí o grau 1, por isso chamada de grau 1. A forma geral dessa função é f de x é igual a vezes x mais b, ou também y é igual a vezes x mais b, onde a é chamado de coeficiente angular, b é chamado de coeficiente linear e x é a incógnita que está sendo trabalhada e y é o resultado da função. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos ainda no canal, façam agora a inscrição, deixe o seu like, deixe comentários, deixe sugestões de outros vídeos como esse, que eu terei muito prazer em executá-los para vocês, ok? Valeu e até a próxima!